O depoimento de Sérgio Cabral vai ser nesta terça-feira. A CPI investiga irregularidades no Rio Previdência durante a gestão do ex-governador, numa operação de captação de recursos do Instituto com empresas internacionais. A operação constituiu na venda de royalties do petróleo a investidores estrangeiros em troca de dinheiro imediato. A gente viu que o Rio Previdência vinha aos poucos tendo as suas receitas desviadas para que fosse sendo induzido um déficit. Ao se induzir esse déficit, o Rio Previdência fez essa antecipação de receitas, que é uma espécie de empréstimo, dando o petróleo que o Rio Previdência tem a receber como forma de pagamento para o futuro. A CPI, então, conseguiu mostrar que esse desvio de recursos que deveria ser destinado para garantir o equilíbrio do Rio Previdência, ele aprofundou os desequilíbrios. Foram cerca de 11 bilhões de reais que deveriam ter sido destinados ao Rio Previdência e deixaram de ser destinados. Qual foi o resultado prático desse desvio? Que o Rio Previdência passou a ter mais dificuldades para fechar as suas contas sem o aporte do Tesouro Estadual, ou seja, sem o aporte do Estado, e isso justificou a realização de operações financeiras num paraíso fiscal chamado Delaware. O que é a Operação Delaware? É o que eles chamam de uma operação de antecipação de receita. Como o Rio Previdência recebe receitas de royalties, participações especiais, o Rio Previdência pegaria uma espécie de um empréstimo e abriria mão de receber parte das receitas com royalties, participações especiais durante alguns anos, para que essas receitas fossem destinadas diretamente a quem fizesse esse empréstimo para o Rio Previdência. Ao longo dos governos Cabral e Pezão, o Rio Previdência chegou a pegar cerca de 10 bilhões de reais nessas operações financeiras. Foram 4 operações que aconteceram em Delaware. O Rio Previdência vai ter que pagar até o ano de 2028 mais de 30 bilhões de reais por conta dessas operações. Ou seja, essas operações deixaram um lastro no Rio de Janeiro de um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais. Só esse ano, 2021, o Rio Previdência está tendo que pagar por essas operações mais de 4 bilhões de reais. Ano que vem, novamente, mais de 4 bilhões de reais. Isso impacta diretamente o conjunto das finanças do Estado. O Estado do Rio de Janeiro perdeu, por conta dos desvios do Rio Previdência e das despesas dessa operação Delaware, mais de 30 bilhões num período de cerca de 10 anos. O impacto disso na vida do trabalhador foi tremendo, não só dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, especialmente os aposentados, que chegaram a ficar com 4 meses de salários atrasados, mas de toda a população. Quando essa crise estoura, a gente vê o hospital sendo fechado, a gente vê dificuldades de funcionamento das escolas. Essa é uma crise que transborda a realidade dos servidores e atinge toda a população do Estado do Rio de Janeiro. É um prejuízo que a gente não tem dúvida que compõe o maior rombo dos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. A gente quer a nulidade de Delaware. A gente quer que o Estado do Rio de Janeiro deixe de pagar os juros mais caros do mundo nessa operação. Não podemos permitir que a drenagem de recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro continue se dando através desse contrato lesivo. Aliás, o ex-governador Sérgio Cabral já foi multado em R$150 mil por conta dessa operação. E a gente vai continuar investigando para que todos os responsáveis sejam punidos e a gente consiga reverter esse quadro de sangria nos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro.